Olá, meus amores, muito bom dia. E hoje é segunda-feira. A data de hoje é 16 e nós estamos no mês de agosto, que é o mês 8. Esse mês foi um mês de muitas datas, mas hoje eu vou iniciar falando um pouquinho sobre a história que a tia contou no outro vídeo, que foi a história do menino Paulo Freire. A história do menino Paulo Freire retrata a história de um menino que tinha muitos sonhos, não é? Ele amava a natureza, ele amava os livros, né? E ele gostava de estar embaixo das árvores, folheando os livros no mundo da imaginação. Ele sonhava com um mundo sem desigualdade, sem fome, né? E ele lutou muito para que as pessoas também, assim como ele, tivessem esse pensamento, né? Que nós temos o direito de estudar e se nós estudarmos, as coisas podem ser bem diferentes, né? Nós podemos lutar por um mundo melhor, né? Então, Paulo estudou e se transformou em um filósofo, em um professor e filósofo, né? E ele conseguiu trazer, a partir dos seus livros, muitos ensinamentos para as pessoas, para que as pessoas também acreditassem na educação. E se todos nós, né, pensássemos como Paulo, muita coisa mudaria, né? Pensar no amanhã melhor é pensar em estudar hoje, para que a gente possa, né, conversar com o outro, entender o que a gente lê. Então, muita coisa pode ser diferente se a gente entrar no mundo da imaginação, no mundo da leitura, né? E entender o quanto é bom estudar. E assim, ó, como Paulo Freire, quando ele diz assim que não há saber mais ou saber menos, há saberes diferentes, né? Porque eu posso saber de uma coisa de um determinado jeito e você de outra forma, mas isso não significa que está errado. Significa que cada um de nós vai entender as coisas de uma forma diferente, né? E que não é estar errado isso, mas sim compreender do seu jeito, não é? Então, muito bom dia e hoje nós vamos iniciar a nossa atividadezinha falando um pouquinho sobre ele. Olha só, exatamente, esse aqui é o Paulo Freire. Eu trouxe ele em duas versões para você, ó. A foto do Paulo Freire e aqui o desenho dele, né? O desenho do Paulo Freire. Então, hoje nós vamos iniciar a nossa aula apresentando a história dele, né? Que foi o vídeo que eu mandei para vocês, o vídeo do menino Paulo Freire. E nesse vídeo foi apresentado o que? A infância dele, o quanto ele sonhava em aprender, né? O quanto ele tinha vontade de aprender e de mostrar para as pessoas o quanto é bom a gente ler, entender e aprender, né? Então, agora que vocês já sabem quem é o Paulo Freire, né? Que ele é um grande escritor, que tinha muito amor pela educação e ele deixou muitos ensinamentos, né? Esses ensinamentos são livros que ele escreveu e deixou para que as pessoas, assim como ele, tivessem essa vontade de ler e de entender. Então, esse ano, se ele estivesse vivo, ele ia completar 100 anos, olha só, 100 anos de amor e dedicação, né, pela educação. E para iniciar aqui a nossa primeira questãozinha, né? Agora que vocês já conheceram o Paulo Freire, nós vamos agora compreender a história dele. Do que o menino Paulo Freire gostava de fazer? O que é que ele gostava dessas três imagens aqui? Qual é a imagem que ele adorava fazer? Então, aí, junto com a mamãe, vamos fazer o quê? Circular a resposta, né? Pense um pouquinho, lembre da história e responda, tá bom? Aqui, marque um X no que Paulo Freire gostava de ter contato. O que Paulo Freire gostava de ter contato? Lembrando que o xizinho ele pode ser em mais de um lugar, não é só uma única letrinha, mas você pode marcar o xizinho em mais de uma opção, tá bom? Ele gostava de ter contato com o quê que aparece na história? Ele gostava da natureza, ele gostava dos livros. Então, vocês vão colocar essa resposta aí, tá bom? Aqui, aqui
Na terceira questão diz assim: observe o nome em destaque e responda o que se pede. Esse nome aqui é o nome Paulo. Exatamente, o nome Paulo, que é o nome de Paulo Freire, o nome do menino que foi contada a história para vocês, do escritor Paulo Freire. Então, a partir desse nome, nós vamos responder esse quadro aqui abaixo. Vamos lá? Aqui, vou escolher o meu lápis, vou escolher o azul. Olha só, vogais. Quais as vogais que nós podemos encontrar aqui no nome Paulo Freire? Relembrando, quantas vogais nós temos? Nós temos cinco vogais. O A, o E, o I, o O e o U. Então, o que foi que eu fiz para que vocês relembrem? Eu destaquei elas aqui na palavra Paulo, né? Então, vocês vão colocar nesse primeiro quadrinho aqui apenas as vogais. Vamos lá? Ó, o A sobe, desce, tracinho no meio. O U desceu, subiu. E o O, que é uma bolinha, certo? Então, essas são as vogais que aparecem no nome Paulo. O A, o U e o O. 3 vogais. E agora aqui, nós vamos colocar o que? As consoantes. Então, se o A, o U e o O são as vogais, quais foram as letrinhas que sobraram do nome Paulo? O P e o L. Então, o P e o L são consoantes. Lembrando, nós temos 5 vogais. A, E, I, O, U. Todo o restante são consoantes, certo? E aqui o número de letras. Quantas letras nós temos aqui no nome Paulo? Vamos contar? Vamos lá. 1, 2, 3, 4 e o O, 5. Então, nós temos 5 letrinhas. Então, ó, coloca o numeral 5, tá certo? 5 letrinhas. E, para finalizar, eu queria dizer que eu tô muito orgulhosa de vocês por todas as tarefinhas daqueles que estão me enviando. Muito obrigada por vocês estarem aqui comigo todos os dias, vocês e a família de vocês, tá certo? Ó, um beijão e até amanhã. Tchau, tchau.